Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que está em toda parte no debate público: a interseccionalidade. Uhum. Só que a gente vai olhar por um ângulo bem específico, o de uma das nossas fontes, que faz uma crítica, assim, bem pesada, apontando o que ela chama de contradições lógicas e consequências bem problemáticas da teoria. Exato. Nossa missão aqui é desempacotar essa crítica para entender a fundo os argumentos. Exatamente. E o ponto de partida da análise que os materiais nos trazem é um paradoxo que, nossa, chama atenção. Qual seria? A questão levantada é: como uma teoria que nasceu para combater a opressão pode, na prática, e segundo essa crítica, acabar gerando alianças com regimes autoritários e levando a uma espécie de rejeição da própria ideia de verdade objetiva. Certo. É isso que a gente vai explorar, a lógica por trás dessa acusação, usando os exemplos e os argumentos que as fontes nos trazem. Certo. Vamos desempacotar esse então. O primeiro ponto que a análise levanta é bem fundamental. Ela argumenta que a interseccionalidade na sua aplicação prática pode tornar o debate racional impossível. É uma afirmação forte. É muito forte. Como se chega a essa conclusão? Então, a crítica se apoia em alguns pilares. O primeiro é uma tensão que ela cria entre o que chama de verdades vividas e fatos objetivos. Verdades vividas. Isso. A ideia é que a experiência pessoal, a vivência de alguém, por pertencer a um determinado grupo, se torna o critério final para validar a verdade, muitas vezes se sobrepondo a evidências empíricas ou, sei lá, dados. Espera aí, isso é um ponto crucial. Então, na prática, a biografia de uma pessoa poderia se tornar mais importante que a biblioteca dela? É uma boa forma de colocar. Tipo, o argumento de um cientista sobre um estudo climático, por exemplo, poderia ser invalidado só pela identidade de grupo dele, segundo essa lógica. É exatamente essa a consequência que o texto aponta. Ele chama isso de epistemologia tribal. Epistemologia tribal. A verdade deixa de ser sobre o que é dito e passa a ser sobre quem diz. A identidade do emissor se torna uma espécie de selo de autenticidade, sabe? Que valida ou invalida a mensagem antes mesmo que o argumento seja analisado. Se você não pertence ao grupo certo, sua opinião pode ser descartada como irrelevante ou até mesmo opressora. E a fonte busca a origem dessa ideia em algum lugar? Existe uma raiz filosófica para isso? Sim, a análise traça essa linha de pensamento até o pós-modernismo, especificamente a ideia de que não há verdade universal, apenas perspectivas de poder. Nessa visão, conceitos que a gente tende a ver como universais, tipo a lógica ou método científico, não são ferramentas neutras para descobrir a verdade. Eles são vistos como construções do poder ocidental criadas para manter sua dominância. Ok, então, só para conectar os pontos aqui. A ideia de que 2 mais 2 é igual a 4 não seria um fato universal, mas sim uma verdade ocidental que pode ser questionada. Seria esse um exemplo prático dessa filosofia levada ao extremo? Exatamente, você conectou perfeitamente, é a aplicação direta dessa premissa. E é aí que a crítica sai do campo teórico e entra em exemplos do mundo real que são, para dizer o mínimo, surpreendentes. É aqui que fica realmente interessante, porque até agora a crítica foi bem filosófica. Mas quando o material traz isso para a sala de aula, os exemplos são de cair o queixo. São. Falar que uma resposta certa em matemática reforça a supremacia branca é algo que precisa ser desempacotado com cuidado. Sem dúvida. E a fonte traz exemplos concretos para sustentar essa parte da crítica. Ela cita diretamente o Departamento de Educação de Oregon, nos Estados Unidos, que num material de treinamento para professores teria afirmado que, abre aspas, a expectativa de uma resposta correta reforça a supremacia branca. Nossa. A linha de raciocínio, segundo a fonte, é que o foco em uma única resposta certa é uma característica da cultura ocidental, e insistir nisso seria uma forma de opressão cultural. Uau! Isso é radical. E não é um caso isolado, pelo que eu entendi? Não, não é. O material também menciona as escolas públicas de Seattle, que teriam implementado um currículo de etnomatemática. Etnomatemática. Isso, ensinando que a matemática foi usada para oprimir povos e culturas. A consequência lógica que a fonte aponta é a ideia de que podem existir múltiplas respostas corretas para um problema. Entendi. Dependendo da forma de saber
ou da perspectiva cultural de cada um. É uma acusação bem séria dizer que a lógica pode ser vista como patriarcal. Imagino que muita gente ouvindo agora possa achar isso um exagero. Como a fonte justifica uma afirmação tão radical? Então, o argumento construído no texto é que, dentro dessa visão de mundo, a lógica, com sua ênfase na razão, na análise fria e na ausência de emoção, é caracterizada como uma ferramenta masculina ou patriarcal. Certo. Em oposição, a emoção e a experiência vivida seriam vistas como formas de conhecimento mais femininas ou associadas a grupos marginalizados. Portanto, privilegiar a lógica seria uma forma de manter a estrutura de poder patriarcal. E com a ciência acontece algo parecido. Sim, a crítica é análoga. A ciência é enquadrada como apenas uma forma de conhecimento ocidental, que não teria nenhuma superioridade inerente sobre outras tradições como, sei lá, conhecimentos tribais ou espirituais. O ponto central da crítica que a gente está analisando é que essa abordagem não apenas valoriza outras formas de saber o que seria legítimo, mas ativamente desvaloriza e relativiza o conhecimento científico, colocando no mesmo patamar de crenças sem base empírica. E essa relativização toda nos leva ao que o texto chama de o paradoxo mais bizarro. E aqui a crítica dá uma virada de 180 graus. A fonte argumenta que uma teoria sobre libertação acaba ironicamente servindo de escudo para alguns dos regimes mais opressores do planeta. Essa é talvez a acusação mais grave que o texto faz. É a contradição central que o material busca expor. O que é fascinante aqui é a linha de raciocínio apresentada. A fonte alega que, ao focar toda a sua energia numa crítica radicalmente anti-ocidental, a ideologia interseccional cria uma espécie de hierarquia moral. Certo, uma hierarquia. Isso, nessa hierarquia, ser anti-ocidente ou anticolonialista se torna o valor supremo, mais importante do que qualquer outro princípio, como direitos das mulheres, direitos LGBTQIA+, ou liberdade de expressão. E isso, na prática, funciona como um passe livre? Exatamente. Segundo o texto, isso concede um passe livre a regimes, grupos ou ideologias que são brutalmente opressores, mas que se posicionam como adversários do Ocidente. A fonte lista exemplos bem diretos: o islamismo radical, o Hamas, o regime do Irã. E o Irã, que o próprio texto lembra que executa homossexuais, recebe apoio ou tem suas ações minimizadas por ativistas que, em tese, deveriam lutar pelos direitos dessas mesmas pessoas. Como é que se concilia isso? A contradição é exatamente essa. O argumento da fonte é que, na matriz de opressão da interseccionalidade, o conflito Ocidente versus o resto se torna o eixo principal. O mais importante de todos. Exato. Então, o Irã, ou o Hamas, por serem vistos como forças de resistência ao imperialismo ocidental e a Israel, acabam sendo defendidos ou tendo suas violações de direitos humanos relativizadas. Entendi. A opressão que eles praticam internamente se torna um detalhe menor diante da luta maior. A fonte também cita a China, em alguns contextos, um regime autoritário que reprime minorias, mas que, por ser um contraponto geopolítico aos Estados Unidos, também se beneficia dessa lógica. E essa menção à China e outros regimes é interessante, porque a fonte está tocando num ponto muito mais amplo sobre o que ela define como autoritarismo. Sim. Para a gente entender a gravidade dessa acusação, vale a pena a gente puxar o que nossos outros materiais, como o Livro Negro do Comunismo, descrevem sobre a natureza desses regimes. É uma ótima conexão para dar dimensão ao termo. Para a fonte que critica a interseccionalidade, quando ela fala em autoritarismo, não está falando de um governo com políticas mais duras. Ela está se referindo a algo muito mais profundo. Nossos outros materiais, como o Livro Negro do Comunismo, falam em crime de massa como verdadeiro sistema de governo. A violência não era um acidente ou um excesso, era a ferramenta principal. E havia uma justificativa filosófica para isso, não é? Sim, e é isso que conecta os pontos. O livro Comunista Exposto cita Lenin para resumir essa moralidade utilitária. Nossa moralidade está totalmente subordinada aos interesses da luta de classes do proletariado. Ou seja, matar, torturar, prender, qualquer ato se torna moralmente bom se ele servir à causa da revolução.
É a justificativa para o que o livro negro descreve como descossaquização e desculaquização, o extermínio deliberado de grupos sociais inteiros. Nossa, É esse nível de justificativa ideológica para a opressão que a primeira fonte aponta como sendo paradoxalmente defendido ou ignorado hoje. certo. Ponto foi feito. Voltando ao nosso material principal, ele dedica uma sessão inteira para aplicar essa lente crítica a um conflito específico e muito atual: Israel e Palestina. Exato. Ele argumenta que o framework interseccional distorce fatos para que o conflito se encaixe numa narrativa pré-definida. Isso. E é importante a gente reforçar aqui que estamos explorando os argumentos da fonte, né? Sempre. É o nosso trabalho aqui. Segundo o texto, a narrativa padrão que a lente interseccional aplica ao conflito é a de colonialismo de colonos. Nessa visão, Israel é enquadrado como um projeto colonial europeu. Análogo aos britânicos na Índia, ou... Exato, ou os espanhóis nas Américas. Os israelenses seriam os colonizadores brancos e opressores, e os palestinos seriam os indígenas oprimidos. É uma moldura simples de opressor e oprimido. Ok, essa é a narrativa que a fonte diz ser comum. Mas o texto não para por aí. Ele tenta desmontar essa ideia com o que chama de contra-argumentos factuais, certo? Sim, ele se dedica bastante a isso. Primeiro, aponta que mais da metade da população judaica de Israel é Mizrahi. O que significa Mizrahi? Ou seja, são descendentes de judeus que viveram por séculos em países árabes e no Oriente Médio e que foram expulsos ou fugiram de lá no século XX. Eles não são europeus. Entendi. Segundo, a fonte menciona evidências arqueológicas, textuais e de DNA que, segundo ela, demonstram que os judeus são um povo indígena do Levante, com uma presença contínua na região por mais de 3.000 anos. E o texto aborda a chegada dos árabes à região? Aborda. Argumenta que a presença árabe na região, que também é muito antiga, começou com a conquista militar islâmica no século VII. O ponto da fonte não é negar a presença árabe, mas contestar a narrativa de que um povo é colonizador e o outro é o único povo nativo. Certo. E segundo a fonte, quando esses fatos são apresentados a quem defende a visão interseccional, a resposta costuma ser irrelevante. Israel hoje funciona como um representante do poder ocidental. Que nos leva de volta àquela ideia de que a luta anti-ocidental é o que mais importa. E qual a consequência humana disso tudo, segundo a análise? A fonte chama de desumanização por essencialização. Ela alega que, nesse framework, os grupos perdem sua complexidade. Como assim? Os palestinos são reduzidos a um coletivo monolítico de vítimas eternas, sem agência moral, onde suas ações, mesmo as mais violentas, são sempre vistas como uma reação justificada à opressão. Por outro lado, os israelenses são vistos como um coletivo opressor, onde um taxista em Tel Aviv, cuja família talvez tenha fugido do Iraque, se torna coletivamente responsável pelas ações do governo, ignorando a enorme diversidade política, étnica e social do país. Ok, a crítica é demolidora. A fonte basicamente acusa a ideologia de minar a verdade, distorcer a história e desumanizar as pessoas. Mas o texto só aponta o problema ou sugere uma saída? O que fazer diante disso? O texto dedica a parte final a estratégias de diálogo para quem não concorda com essa visão de mundo. Não são soluções mágicas, mas abordagens práticas. Certo. A primeira é exigir consistência. É fazer perguntas que, segundo o autor, expõem a aplicação seletiva de princípios morais. E ele dá um exemplo prático disso? Sim, um bem direto. Ele sugere perguntar: você apoia o boicote a Israel por causa do tratamento dado aos palestinos? Faz sentido. Você também apoia um boicote à China pelo tratamento dado aos uigures, que muitos descrevem como um genocídio? Entendi. O objetivo não é necessariamente mudar a opinião da pessoa na hora, mas forçá-la a confrontar uma possível contradição em seus próprios termos. Interessante. É uma espécie de teste de universalidade dos princípios. Qual a outra estratégia? A segunda é focar em indivíduos, não em grupos. A ideia é sair da abstração dos rótulos coletivos. Em vez de debater se o grupo X é oprimido ou o grupo Y é opressor, a sugestão é trazer a conversa para o nível humano e concreto. Perguntar:
essa pessoa específica sofreu uma injustiça? Se sim, o que a gente pode fazer para corrigir isso? Faz sentido. É uma tentativa de resolver problemas reais, de pessoas reais, em vez de travar uma guerra entre identidades coletivas. E, por último, o texto fala sobre manter a humanidade, certo? Parece ser o ponto mais importante. Sim, é a conclusão do autor. Ele diz que a interseccionalidade, na visão dele, acaba desumanizando todo mundo ao reduzir as pessoas a meros representantes de suas identidades de grupo. Entendi. A sugestão final é construir alternativas, educar de outra forma e, acima de tudo, odiar a ideologia, não as pessoas. O texto reconhece que muitos que seguem essas ideias são bem intencionados, acreditando genuinamente que estão lutando por um mundo mais justo. E aí que vem aquela ressalva com um humor bem sombrio, para fechar a sessão. Exato. Depois de pregar a empatia, o texto abre um parêntese e diz: exceção. Terroristas que decapitam. Esses você pode odiar. Pesado. É uma forma irônica e cortante de pontuar que, embora a empatia seja a regra, existem limites claros e que a relativização moral não pode ir tão longe a ponto de justificar a barbárie. Ufa. Os materiais de hoje nos levaram por uma crítica realmente densa e provocadora. Eles apresentam um argumento contundente de que uma ideologia de libertação pode, paradoxalmente, minar as bases do diálogo, da verdade e até da própria humanidade que pretende defender. Sem dúvida. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Em um mundo cada vez mais fragmentado em perspectivas de poder e verdades vividas, como uma sociedade consegue encontrar um terreno comum para resolver problemas complexos, como a desigualdade ou a injustiça, se a própria ideia de uma verdade objetiva que todos possamos buscar juntos passa a ser vista por alguns não como uma meta, mas como, em si, mais uma ferramenta de opressão? É uma pergunta que fica no ar.